Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo chegaram-se a Jesus os discípulos com esta pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem acolher em meu nome uma criança assim, a mim é que acolhe. Mas quem escandalizar um desses pequeninos que em mim creem, melhor lhe fora que suspendesse a mó de um moinho ao pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem por quem eles vierem. Se tua mão e teu pé te forem ocasião de pecado, corta-os e lança-os longe de ti. Melhor te é entrares na vida manco e aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado ao fogo eterno. Se tua vista for ocasião de pecado, arranca-a e lança-a longe de ti. Melhor te é entrares na vida com um só olho, do que com dois seres lançado ao fogo do inferno. Vede que não desprezeis a nenhum desses pequeninos, porque vos digo, seus anjos contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no 19º domingo depois de Pentecostes, porém, como hoje é 29 de setembro, é dia da dedicação de São Miguel Arcanjo, e por isso, que é a primeira classe, por isso esta festa de São Miguel Arcanjo hoje prevalece, fazendo-se a memória, como se fez na missa, do 19º domingo depois de Pentecostes. Amanhã, segunda-feira, dia 30, é dia de São Jerônimo, confessor e doutor. Festa de terceira classe. Terça-feira, 1º de outubro, é dia ferial, porém se faz a memória de São Remígio, bispo. Dia 2, quarta-feira, é a festa dos santos anjos custódios, guardiães, festa de terceira classe, o Santo Anjo da Guarda. Na quinta-feira, dia 3 de outubro, é a festa de Santa Teresinha, do Menino Jesus, Virgem, padroeira das missões. A sexta-feira é a primeira sexta-feira do mês, 4 de outubro, e se comemora a festa de São Francisco de Assis, confessor, festa de terceira classe. O sábado também é o primeiro sábado do mês de outubro, e se faz a comemoração da Santíssima Virgem de Nossa Senhora no sábado. O próximo domingo será o 20º domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, este é um domingo diferente, já que não é todo domingo em que se comemora a festa de São Miguel Arcanjo. Por acaso, é uma festa fixa, né? E por acaso veio coincidir justamente com o 19º domingo depois de Pentecostes, e por isso ela prevalece. E é uma ocasião realmente muito propícia para se considerar um pouco a figura de São Miguel Arcanjo. De fato, a devoção aos anjos já remonta ao Antigo Testamento, e em particular, e já na Igreja Católica, já nos primeiros séculos se encontra a devoção aos anjos, e em particular a São Miguel Arcanjo, considerado o chefe das milícias celestes. Já no documento antigo de São Leão I, na metade do século V, chamado Sacramentário, já se encontra lá a festa de São Miguel, a festa de São Miguel Arcanjo. E o próprio São Miguel se encarregou de espalhar a devoção
Nosso Senhor queria. Então, o próprio São Miguel apareceu várias vezes, em particular, uma aparição no Monte Gargano entre os anos de 510 e 530. Apareceu e fez um pedido ao bispo de Siponte, na época, chamado Lourenço, pedindo a construção de uma basílica que está até hoje neste monte, na Itália. Mais ou menos na mesma época, ele apareceu na Frígia, no leste da Europa, uma aparição a um certo Arquipas, onde São Miguel realizou um milagre contendo uma inundação. Ele enfiou a lança dele no chão, um grande buraco, o abismo se abriu e todas as águas secaram por causa dessa ação milagrosa de São Miguel. Depois houve a aparição, no ano 590, a visão de São Gregório, durante uma peste em Roma, onde São Gregório viu o arcanjo São Miguel, que estava em cima do monumento a Adriano, que hoje é um palácio que pertence à Santa Sé, numa ponte sobre o rio Tibre, há um monumento enorme, redondo, circular, todo em pedra, e São Miguel apareceu lá em cima e ele colocava de novo a espada na bainha, indicando assim que o flagelo, o castigo de Deus, estava passando, ou seja, a peste ia acabar. E de fato foi assim que sucedeu. Já no século VIII, uma outra aparição muito importante, a Alberto, bispo de Avranches, na França, na Normandia, e onde também São Miguel, queria a construção de um templo, em sua honra, e foi construído com o tempo, foi construído o extraordinário Monte São Miguel, que fica na fronteira entre a Normandia e a Bretanha, no oeste da França, um monumento extraordinário, dos mais extraordinários da cristandade. Então, São Miguel quer, assim, claramente ser honrado. E é preciso que nós conheçamos quem é São Miguel e qual é justamente a grande mensagem que ele tem a dar, ele quer transmitir-nos e toda a importância desta devoção. É clássico o quadro de São Miguel esmagando a cabeça de Satanás e uma palavra, uma frase latina, quis ut Deus, quem é como Deus. Justamente está aí, em poucas palavras, resumida a grande importância do arcanjo São Miguel. Esta frase nos recorda que todo o nosso drama, o drama do gênero humano, desde os nossos primeiros pais até o fim do mundo, não se sabe quando virá, mas ele está relacionado intimamente com outro drama, que é justamente o drama da salvação e da perdição dos anjos. Drama este que ocorreu antes do nosso e que influenciou e influencia poderosamente os nossos tempos. É que antes de Deus criar o homem, ele criou os anjos. E os anjos são seres muito mais elevados do que os homens. E, como diz a Escritura, quem mais recebeu, mais será cobrado. Pessoas que recebem mais, serão mais cobradas. Nós seremos mais cobrados, porque nós tivemos e temos a rara oportunidade de conhecer o catolicismo como tal, isento de heresias, de toda a degeneração que se encontra atualmente. Seremos mais cobrados, evidentemente. Assim, os anjos, eles foram muito mais cobrados, porque eles foram criados por Deus, porém como criaturas muito, muito elevadas, que não tinham nada de
de matéria neles. Eles não tinham corpo, eram puramente espirituais e não padeciam das dificuldades que todos nós, seres humanos, conhecemos. Porém, nosso Senhor quer sempre o esforço da nossa parte. Nosso Senhor criou tanto os anjos como os homens livres. Essa grande faculdade que Ele nos deu, quer dizer, de escolher o bem por nossa própria iniciativa, com a possibilidade de perder esta liberdade, caso nós escolhamos o mal. Quem escolhe o mal não aumenta a sua liberdade, perde sua liberdade, se torna escravo do pecado. Isso valia tanto para nós, como também valia para os anjos. Os anjos foram submetidos a uma prova. Foram criados num estado muito elevado, certamente, mas havia necessidade de uma confirmação na graça. E, durante esse período de provação, uma parte dos anjos, nós não sabemos exatamente, prevaricou. Prevaricou por quê? Até hoje se discute, porque justamente é uma questão dos anjos, não é a nossa. A queda do gênero humano é conhecida. A dos anjos não é lá tão clara assim, porém, teólogos opinam, São Tomás de Aquino em particular tem uma opinião realmente muito razoável a respeito disso, que os anjos, justamente uma parte, aqui se tornou demônios, né, preferiram o seu bem particular. Se apegaram a este bem, desejando este bem como seu último fim, ou seja, aquilo a que eles podiam chegar com suas próprias forças, que eram muito grandes, muito elevadas. Eis aí a tentação. O anjo tinha uma natureza muito elevada e, portanto, poderes muito elevados, sem dúvida nenhuma. Não é o que hoje, em menor escala, está fazendo o ser humano? Por que tanta técnica? Por que tanto avanço tecnológico e tantas coisas impressionantes que às vezes levam os que não conhecem, quando veem, a dizer que é bruxaria, que é isso, que é aquilo? É tecnologia, certamente, é a atividade do homem, é a inteligência do homem, mas, sobretudo, é algo que é direcionado para o bem do homem. Bem diferente das catedrais medievais, por exemplo, onde todo o gênio do ser humano também se manifestava de uma maneira impressionante, porém, tudo aquilo voltado para o louvor, para a glória de Deus. Então os anjos cometeram, num instante, algo parecido. Eles voltaram-se para os seus bens, para a sua natureza particular, preferindo aquilo a que podiam chegar com suas forças naturais e apartando-se da bem-aventurança sobrenatural que só se pode obter pela graça. Eis aí, a recusa da graça, a opção pela natureza, o naturalismo. São Tomás previu o naturalismo no século XIII. Na época em que a cristandade estava no maior esplendor, onde as catedrais medievais se renovavam, se elevavam, era todo o esplendor, todo o orbis cristianos. O mundo civilizado era católico, todo católico. E, no entanto, São Tomás já via isso aqui, esse pecado dos anjos, o pecado de naturalismo e de liberalismo. E os séculos passaram e, justamente, o ser humano entrou numa via parecida com essa dos anjos. Porque, justamente, nos anjos isso foi rápido, foi no momento. Os anjos não têm o raciocínio discursivo, aquela coisa o raciocínio lento, a cabeça lenta como a nossa, que tem que raciocinar, perceber, tirar conclusões, errando muitas vezes, voltando atrás, etc. Eles não são assim, eles são muito mais elevados. Eles não têm esse problema, eles enxergam a verdade rápido, sem contornos, eles vão diretamente. E assim também, a opção deles
pelo bem ou pelo mal, é também direta. E por isso, os que prevaricaram não tiveram perdão. Eles foram diretamente jogados no inferno, em ponto final. Assim foi com os anjos, porque justamente por causa da natureza deles. Eles viram todas as consequências dos seus atos, os maus, né? E os maus preferiram esse caminho. Assim pode ocorrer com o ser humano também, só que isso ocorre justamente depois de com os anos, se ele se afasta de Deus, se ele recusa a graça, se ele prefere o seu bem próprio, se ele se apega às suas próprias misérias, é o inferno. E assim, depois desse drama que durou um instante, Deus criou os homens. E a maioria deles, certamente, dos anjos, foi fiel a Deus e louvavam Deus e queriam justamente ajudar essas criaturas que eles tinham menos elevadas, muito menos elevadas, que Deus tinha criado, mas, sendo criadas por Deus, era a vontade de Deus, elas queriam servir a Nosso Senhor. E, justamente, o arcanjo São Miguel foi aquele que combateu ao chefe dos demônios revoltados, derrotando-os, sendo instrumento de Deus para que estes fossem encerrados no abismo do inferno. E, justamente, o grito de guerra, digamos assim, de São Miguel foi este: quem como Deus? Porque, justamente, aqueles que queriam pôr a finalidade em si mesmos agiam como se fossem deuses. Eles tomavam o lugar de Deus. Então São Miguel lembrou isso. Quem como Deus? Ninguém é como Deus. Nossa finalidade é Deus. Se não for Deus, estamos perdidos. Assim para os anjos, assim para os homens. E por isso, São Miguel Arcanjo, que foi uma figura tão importante nesta batalha, é também uma figura importantíssima na nossa batalha. Porque quando Deus criou os homens, eis que o invejoso Satanás quis que acontecesse com os homens o que tinha acontecido com ele e com a tropa dele, digamos assim. Que fossem lá precipitados no inferno. E por isso tentou a Eva, que depois tentou a Adão, e eis aí o nosso drama. Felizmente, como nós não somos anjos, se fossem anjos, era todo mundo direto no inferno. No caso de Adão, e pela misericórdia de Deus, é claro, ele mandou o verbo que mandou a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnar e morrer para nos salvar, nosso Senhor Jesus Cristo. E São Miguel passou a acompanhar toda a história da humanidade. Já na Escritura, ele é considerado o anjo protetor dos judeus do Antigo Testamento, que justamente era um povo escolhido no meio de uma multidão de povos pagãos, em geral muito mais poderosos, muito mais numerosos e hostis, com que eles tinham que lutar. E São Miguel era o protetor dos judeus. E assim, esse patronato foi transferido para a Igreja Católica. São Miguel, então, se tornou o defensor, e por isso nós o invocamos: defendei-nos no combate. Nós dizemos aquela oração a São Miguel, e particularmente ele tomou um papel também muito importante na crise da Igreja, nos problemas que foram anunciados por Nossa Senhora de La Salette, pelas aparições de Nossa Senhora, século XIX e início do XX, e depois, em particular, pela visão que o Papa Leão XIII teve no final do século XIX, mais precisamente em 1884, quando, depois de celebrar a missa, e quando estava para entrar em ação de graças, ele teve uma visão em que ele viu o inferno se abrir e muitos demônios saírem para contaminar, digamos assim, a terra,
com os ensinamentos errados que iam realmente seduzir uma multidão de pessoas, isso em 1884. Ele chegou a ouvir uma voz em que a voz de Nosso Senhor dava autorização a Satanás para justamente perder a igreja. E essa visão foi tão impressionante que o Papa Leão XIII depois mandou justamente acrescentar as orações que nós fazemos na missa tradicional, é claro, porque na missa nova foi tirado, depois da Santa Missa. Quando termina a Santa Missa, que o padre lê o Evangelho de São João, ele depois vem para o centro e ele reza 3 Ave Marias e a oração também a São Miguel Arcanjo. Justamente porque ele, sendo o protetor da milícia celeste, o chefe da milícia celeste, dos anjos bons, dos anjos que não prevaricaram, dos anjos que nos protegem, ele tem um papel de grande importância justamente para nos proteger dessa contaminação que aumentou incrivelmente a partir justamente do final do século XIX e se arrasta até agora. Quem quiser compare o que era a humanidade no final do século XIX com o que ela é hoje em dia, verá que a decadência moral é impressionante. Então peçamos a São Miguel Arcanjo que ele nos proteja, nos dê a graça justamente de perceber e de combater o naturalismo em nós e também na sociedade, claro, porque são duas coisas. O demônio justamente ele atacou primeiro a sociedade, para depois atacar os seres humanos individuais. Agora o ataque está sendo até mais individualmente, mas o ataque começou na sociedade. Ele fez a sociedade se perder. E nós temos que pedir a São Miguel que ele guarde a sua igreja e que ele nos proteja da ação do inimigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.